Bom, boa tarde a todos. Nós estamos fazendo transmissão para outros ouvintes, só para ficar situado. Mas eu acredito que já está rolando. Deixa eu ver aqui. Que às vezes não entra. Já está no ar. Eu estava me certificando. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada novamente pela presença do engenheiro Lucas, do engenheiro Egídio e do analista Teodoro. Hoje vamos falar da temática sobre lixo. O lixo é algo que a gente joga fora todos os dias, mas o que é jogar fora, o que é o lixo, muitas vezes é uma questão de perspectiva, é uma questão da gente dar importância para esse objeto e transformá-lo, gerando aí uma economia circular. Então, o foco hoje é se apoiar, sobretudo, no conceito lixo zero, que é muito mais do que falar sobre lixo, é um movimento de ética, quando a gente se responsabiliza pelo planeta, pela preservação do planeta. Também é um movimento econômico, de eficiência e de cultural, social e visionário, na medida que a gente está tentando um futuro melhor, enxergando ele desde já. E aí a ideia, então, hoje é começar com a apresentação de Floripa, capital lixo zero, com o nosso engenheiro Lucas Arruda, ele que é presidente da CONCAP e está muito atuante nessa área aí de conceito lixo zero. Pode já começar a falar, vamos ver o que Florianópolis está fazendo de bom. Olá, bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já teve o prazer de almoçar. Aqui em Floripa faz um vento sul bem gelado agora. Gostoso. Né? Estamos com colegas aí de todas as partes do Brasil. E, em primeiro lugar, uma satisfação, né? A gente poder apresentar o que Florianópolis vem propondo dentro do seu município, né? Dentro das suas restrições como prefeitura municipal, para poder administrar de forma mais inteligente, mais eficiente o lixo. Né? Eu continuo usando o termo lixo porque é o termo popular, né? Então, a gente, quando fala com os técnicos, fala resíduo, a gente conhece o termo, mas o lixo é o que está na cabeça das pessoas aí. E, assim, Florianópolis vem numa crescente em relação aos resíduos, né? Nessa última gestão, especificamente, 2017 até 2020, uma história muito intensa, né? Porque no primeiro ano de mandato a gente se comprometeu a fazer o PMGIRS, né? O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, aquele documento previsto em lei que faz o planejamento do município, né? Como a gente gostaria de investir os recursos na área de gestão de resíduos e, enfim, abriu muitas portas fazer esse PMGIRS logo no primeiro semestre do nosso mandato, porque o plano te abre uma visão de futuro, ele te dá uma visão ampla de como se deve administrar o município, né? E a gente já tinha uma história, foi sustentado num plano de coleta seletiva que o Ministério do Meio Ambiente financiou. E aí, em 2018, a gente assumiu um grande compromisso, né? Ser a primeira cidade do Brasil com metas lixo zero. Então, Florianópolis puxou esse assunto a nível nacional, foi a primeira cidade que apresentou uma meta clara, um ano e uma quantidade de resíduo a ser desviado do aterro sanitário, ou seja, como eu estava falando lá atrás, como a gente vai ser mais inteligente e mais eficiente em relação ao que a gente faz hoje.
E aí a gente tem tido uma série de desdobramentos, e eu vim compartilhar com vocês hoje um assunto bem específico, né? A gente está dentro de um master plan, Floripa Lixo Zero, e uma vertente que eu acho especialmente importante, que é a gestão dos resíduos orgânicos. Por diversas questões, né? Mas eu já vou até no final do assunto, né? Porque até o crédito de carbono vinculado a aterro sanitário tem origem no resíduo orgânico. Se eu tiver equivocado, meus colegas depois dão uma ajuda aí na minha colocação, mas o que me parece, né, que o metano produzido lá no aterro sanitário, ele é oriundo de uma digestão anaeróbica de material orgânico, e em cima disso tem gerado um crédito de carbono, uma cadeia de investimentos nos aterros para eles inverterem esse cenário. Então, até esse eu já estou no final do nosso planejamento, que é receber dentro de tratamentos orgânicos locais, também por questões ambientais amplas, né? Por exemplo, numa cadeia de crédito de carbono. Bom, nesse sentido eu vou passar para vocês a nossa experiência, então, como a gente está vivendo hoje em relação aos orgânicos, o que a gente tem de projeto, o que a gente tem de ação efetivamente, tá? Deixa eu selecionar aqui para compartilhar. É a primeira vez com esse sistema aqui, então só me confirme aí se está compartilhado. Alguém libera o microfone e me dá um ok dos colegas aí da apresentação. Tá ok? A apresentação tá aparecendo? Sim, já compartilhei aqui. Legal. Então vamos lá. Então hoje especificamente nós vamos tratar do programa Compostagem Floripa, né? E a gente vai mostrar para vocês um instrumento administrativo que a gente está usando para poder incentivar esses pátios, né? A partir de um conjunto histórico, técnico que a gente vive aqui em Florianópolis. Então, a nossa estrutura da apresentação, sempre fazendo esse resgate, por que estamos aqui, né? Algumas questões conceituais, e aí a gente vai avançando para a questão dos orgânicos, né? Então, marcos legais e metas. Eu estava mencionando para vocês, né? Que desde 2010 a gente já tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e foi lá em 2010 que o PMGIRS virou uma exigência, né? Então, em 2017, a gente precisava dele para acessar recursos do governo federal, por exemplo. Mas em 2010, Floripa já estava desviando 4,5% de aterro. Então, quando a lei começou a tratar do assunto com mais vigor, a questão da reciclagem, Florianópolis já vinha numa crescente, né? Esse número aqui já triplicou em relação a 2018, ou seja, era 1,5%, e já tinha aumentado em relação a 2019 significativamente. E agora em 2020, né, a gente está dessa lei, a política nacional, ao lixo zero, que é uma política local. Então, mostrando para vocês os avanços na gestão dos resíduos sólidos urbanos em Floripa, né? Então, teve essa virada rumo ao lixo zero, né, em direção a essas metas e aos ODS, e com a pandemia ainda teve uma outra situação, né, porque a gente fazia seletiva com um caminhão baú, com um profissional dentro, né, ou seja, enclausurado, e aí no primeiro momento a gente parou a seletiva por causa disso e por causa dos galpões, que também estavam preocupados, e a gente retomou a coleta seletiva com o compactador, e aí foi um assunto que já vai para uma questão de eficiência, né? Ele deu quase 300% de produção em relação ao caminhão-baú. E também, em função dos afastamentos que a gente teve de grupo de risco, a gente começou a fazer a coleta no centro da cidade, que eram 6 dias por semana a convencional e 6 a seletiva, e parou totalmente a seletiva. A gente retomou com a troca da quarta-feira. A gente não coleta mais lixo no centro da cidade, só material seletivo. Então, foi a única cidade do Brasil, até onde a gente pesquisou, que durante a pandemia deixou de coletar lixo para coletar seletivo, né, num acordo social. Porque a gente tinha menos equipes e a cidade nos cobrou para retomar seletivo. E foi um dos caminhos que a gente encontrou. E eu já compartilho com os colegas o sucesso dessa iniciativa, que é o que as cidades lixo zero fizeram, né? Tirar a coleta de lixo e colocar seletiva. E também agora, em 2020, a gente avança na seletiva monomaterial orgânica, né? Sendo os verdes
que são resíduos de poda, de capina, então o orgânico, fração verde, que é uma inovação para a gente aqui, porque é o porta a porta, ele está atendendo todos os 50 roteiros do município, todas as ruas da cidade que tem entrada de caminhão, estão fazendo a coleta porta a porta, né? E aí tem dado uma adesão muito bacana, um novo serviço para a gente compartilhar com vocês. E a meta, né, é muito clara, em 2030, saltar de 7,15% de desvio de aterro, número de 2019, para 60%. Esse, para ficar bem claro, é 60% do material reciclável seco, com mais 90% do orgânico. Dentro da nossa caracterização, isso dá aproximadamente 60% de desvio de aterro. Está aqui como, em um estudo, né, foi feito analisando o que entra no aterro sanitário de Florianópolis, é esse material que vai para lá. Então, a gente tem 35% de oportunidade de recuperar material orgânico e 43% para recuperar material reciclável seco. E aí, essas metas de Floripa, a gente fala assim, eu gosto de botar esses dois gráficos que fica bem fácil, né? Então, hoje a gente recicla 7,15%, 10% de seletiva, 3% de rejeito, 30% de rejeito que retornam do galpão, 7,15% de material efetivamente reciclado em Florianópolis. A gente quer saltar para 60%, né? E para isso acontecer, gente, tem que aumentar em 9 vezes a reciclagem de Florianópolis. Envolve os secos e o orgânico. Também... Oi? Lucas, eu não sei se você está mudando os slides, mas para mim está só no primeiro slide aqui. Então tem algum problema, Cláudia? Faz tempo que eu estou vendo ele falar, estou correndo a anotar aqui, mas eu acho que ela apresentou ela também. Estava funcionando. Está fixo, tá no primeiro. Agora sim. Agora sim, Michel. Ok, obrigado. E agora? Deixa eu ver. Tá andando agora? Tá andando? Agora está no slide de meta lixo zero de forma clara. Então ele não está fazendo a apresentação, tá, pessoal? Ele está só... Eu vou ter que ir por aqui. Então, assim, a meta lixo zero de forma clara, né? Até passar para vocês os slides, ficou tão bonitinho, né? A estrutura da apresentação, né? As metas da lei de 2010, como a gente estava falando, né? O avanço da lei ao lixo zero, né? Que a gente tem essa caminhada rumo ao lixo zero. E em 2030, essas metas de Floripa, né? Que são essas, os números da meta são desviar 60% do seco e 90% do orgânico. Essa é a caracterização de Florianópolis, portanto, né? A gente abriu as sacolas para ver o que vai para o aterro. Me perguntaram, mas qual que é a bibliografia? Eu falei, não é bibliografia, é trabalho de campo, né? Lógico que ele já tem um tempo, ele já pode ser revisado, esse trabalho, a qualquer momento, ele pode ser regionalizado, a gente pode avançar, mas esse é o número que serve para o planejamento da cidade hoje. E aí, de forma clara, né, essa meta, a gente vai pular dessa fatia de pizza pequena para essa fatia enorme de pizza aqui. Ou seja, vamos ter que aumentar em 9 vezes a reciclagem, envolvendo orgânicos e envolvendo os secos. Com isso, a gente diminui o envio de aterro, né, vocês verem, de 90% para 40%, então mais de 50%. Em Florianópolis, dá em torno de 20 milhões de reais de economia, então aparece o dinheiro para investir nessa cadeia lixo zero, né? E com isso a gente também vai discutir para reduzir rejeitos, né? Com novas tecnologias, e aí é com o setor produtivo mesmo. E a gente avança, né? Para poder chegar nessas metas, para poder atingir, temos que discutir economia circular. Temos que discutir um modelo diferente de fazer as coisas, né? Porque a gente, fazendo as coisas como faz hoje, está nesse gráfico aqui, né? Então, a gente, na economia circular, vai abrir oportunidades. Então, aqui algumas imagens, né, de o que seria economia circular. Então, dentro da cidade, né, uma pessoa consumindo seus vegetais, gerando a sua vegetação, planta verde, né? Distribuindo num ponto de entrega voluntária, que foi sinalizado nesse formato de resgate do material orgânico, depois passando o caminhãozinho da Concap para fazer a coleta, levando num grupo de compostagem
que alimenta uma grande horta, né, um sistema de produção de alimentos ou agrofloresta, e retorna para a mesa das pessoas, né, ou mesmo uma compostagem doméstica, que também está representado aqui. Tudo para retornar terra para produzir alimento. Então, com o orgânico fica muito claro, né, que o recurso que está aqui, esse abacaxi, ele vai virar terra, que depois vai virar uma beterraba, né, e a beterraba volta no mesmo ciclo. Essa é a ideia do ciclo virtuoso daí, né, da economia circular. Tem algum colega com o microfone aberto, ele só está dando um chiadinho, tá? Obrigado. E aí, o que seria, né, esse ciclo virtuoso? Ele começa já com um consumo consciente, os próprios alimentos que compõem essa cesta já são qualificados, né, para o natural, e também a própria embalagem nossa aqui a gente representou como retornável, né? Então, um consumo aqui totalmente consciente, avança para uma segregação dentro das casas adequada, nas 3 frações, que é o que só a gente precisa, é o orgânico, distinto do rejeito, distinto do reciclável. Em Florianópolis, a gente já está discutindo o quarto material, que é o vidro em separado, né? Porque ele está ajudando, inclusive, na seletiva com compactador, diminuir aí alguns machucados eventuais que podem acontecer no galpão com o vidro, né? Então, aqui a gente já está discutindo 4 materiais, 4 frações para separação na casa. O encaminhamento fica adequado com tudo isso, né? É possível a gente mandar para um galpão de triagem, e aí esse material vai retornar ao ciclo produtivo, ou se for orgânico, vai retornar à natureza. Então, esse ciclo virtuoso retoma, né, com o consumo de novo, né, retorno ao ciclo produtivo, e está lá para acontecer essa economia circular. E aí tudo isso, né, gente, eu faço um destaque muito forte, que está alinhado com o que a ONU prevê para a gente nos ODS, né? No mínimo 16 dos 17 ODS estão relacionados ao nosso projeto de orgânicos, né? E a igualdade de gênero aparece, portanto, como uma oportunidade que a gente também poderá incluir nas políticas em breve. Bom, mas a gente tem um programa municipal de agricultura urbana, daí em Florianópolis, chamado Cultiva Floripa, e a gente está incentivando novos pátios de compostagem. Essa é a grande estratégia da gestão de orgânicos para o momento. E como é que vai ser, né? A gente está com um projeto do Ministério do Meio Ambiente para esse convite de 5, com mais 2 com nomes já garantidos, pátios de compostagem, né? Que são os nomes Pacuca e Revolução dos Baldinhos, que é um projeto que tem esse nome cumprido, né? Ampliação e fortalecimento da valorização de resíduos orgânicos de Florianópolis, que tem os recursos da origem, né, da Fundo Socioambiental da Caixa. E aí isso vai trazer benefícios de infraestrutura e insumos, né, em contrapartida pelo tratamento de resíduos orgânicos. A estratégia é que multipliquem-se pátios de compostagem em Florianópolis, e eu vou mostrar para vocês como que a gente está imaginando o funcionamento disso. Através do pagamento desse serviço, as comunidades vão ser remuneradas pelo poder público municipal, pela prefeitura, através da CONCAP, e o processo é normal, né? Me perguntaram, mas como é que é isso aí? A gente só está fazendo edital de forma coletiva porque é novo, então estamos tirando as dúvidas de quem quer participar. Mas o modelo de contratação é a Lei 8666, não tem como escapar, né? Vamos fazer credenciamento de empresas aptas a prestarem o serviço. O contrato vai ser característica contínua, tratamento de resíduos orgânicos, né? Está dentro da 11445, serviço de saneamento básico, mas é um serviço, portanto, prorrogável por até 60 meses, o prazo de contrato 12 meses. Vamos atender todo o município conforme a disponibilidade dos serviços de tratamento, mas toda a área do município, mas também só o município de Florianópolis, né? Porque a gente é prefeitura municipal. E quem poderá participar? A gente dividiu em 3 lotes para ficar bem tranquilo de decorrer esses desdobramentos. Um para incentivar associações, cooperativas, ONGs e OCIPs. Nesse edital, além da tonelagem do orgânico, nós vamos pagar um responsável técnico, então um engenheiro agrônomo ou ambiental para acompanhar esse pátio, e vamos dar um aporte financeiro inicial, uma ajuda para estruturar de forma mais adequada esses pátios.
No lote 2 é igual, menos o aporte inicial, né? Então vai ter a tonelagem e mais o responsável técnico, para difundir realmente esse serviço, mas com responsabilidade. Não é para transformar Florianópolis um lixão a céu aberto, longe disso, nós queremos incentivar a compostagem qualificada. No lote 2, além da compostagem, vai ser tratamento de orgânico. É que a biodigestão ela tem pouca competitividade de valor. Então a gente está chamando de um edital de compostagem, mas outras tecnologias vão ser aceitas também. E por fim, lote institucional, que é onde a gente vai colocar os nossos pátios, que já tem licença ambiental, terreno, água, luz, para abrir uma concorrência, quem quer compostar para a gente pelo menor preço, né? É um trabalho aí para acontecer mais para frente. O tipo de serviço é exclusivamente o tratamento desse edital, né? Portanto, ele não aborda a coleta, é um contrato de destino final, igual o contrato do aterro, né, gente? E a remuneração, a gente está usando o mesmo valor de referência do aterro sanitário, ou seja, tira daqui e põe ali, então não tem aumento de despesa para o município. E vamos colocar o responsável técnico, que é muito pequena a representação dessa despesa em relação a todo o resultado e contrapartida que ele vai nos dar. Vai ser, inclusive, responsável pela pesagem do material para fins de medição. Então, está aí uma figura bem importante para a CONCAP nesse trabalho também. E também, além disso, né, pesagem, suporte técnico e treinamento operacional. Tudo por esse responsável. Além de um responsável administrativo, que é evidente, pelo contrato, ele tem que estar atuante. E aí, tudo isso, né, a gente propõe o tratamento dentro do edital, porque estamos avançando na coleta seletiva de orgânicos. Seja com bombonas, né, com pontos de entrega voluntários, vão ser abastecidos por uns veículos que a gente vai mostrar, seja em porta a porta, que a gente terminou um planejamento, então com os caminhões em entrega, contrato assinado, para fazer em grandes geradores, aí condomínios, esse pessoal que gera muito lixo na cidade, vamos tentar pegar só o orgânico deles em separado, uma boa estratégia também. Então esses dois veículos já estão no pátio, né, para poder atuarem nesse projeto que eu mencionei para vocês, dos 7 pátios, então vamos fomentar no mínimo esses 7 pátios para dar um volume aí grande de compostagem em Florianópolis. E esse outro caminhãozinho, que ele é todo estanque por baixo, então bom para coletar orgânico, é uma estratégia da CONCAP testar a coleta de orgânico monomaterial pela cidade também. E aí está aqui os investimentos que a gente fez em coleta seletiva de verdes porta a porta, né? Está aí o caminhão nosso e uma descarga dele, um resultado muito legal. Lá no fundo vocês veem o cepilho que é produzido por esse triturador aqui, que é a menina dos olhos do presidente hoje, né? A gente está sempre atento à operação desse equipamento. E mais uma peneira garante para mim a produção de composto para esse programa de agricultura urbana, né? Então a gente tem cepilho e composto na CONCAP para poder incentivar hortas comunitárias. Olha que desdobramento legal. E além dessa retro, né, que foi comprada também para poder fazer a manutenção tanto dos pátios de compostagem, quanto das podas e cepilho, todo material, né? Então, pessoal, a minha estratégia hoje foi falar sobre orgânicos, né? Tá aqui o nosso contato, o telefone fixo, e pelo seu momento de eleitoral, a gente não divulgou nenhuma logo, né? Nada da prefeitura ou da CONCAP, nem o Instagram a gente está divulgando o do presidente mesmo, em função do período eleitoral, né? Mas, enfim, todas essas estratégias... Opa, caiu. Caiu? Ele caiu. Opa. Pessoal, eu acho que o engenheiro Lucas caiu. Vamos ver se ele tenta entrar novamente. Você derrubou ele ou ele caiu? Eu não derrubei, não. Ele caiu mesmo. Mas, assim, olha lá, tá voltando. Vamos. Ele tá voltando aí. Vamos, Lucas? Lucas, caiu, mas está de volta. Primeira vez com o sistema, eu fui fechar a apresentação, eu saí do estúdio. Não tem problema. Então, peço desculpas, tá, pessoal?
Ah, sim. Mas, enfim, eu estava falando para você, essas foram as estratégias que Florianópolis está adotando para colocar na prática, né? Porque uma coisa, os colegas vão falar aí e sabem do que eu vou dizer. Uma coisa é fazer marketing, greenwash, falar de sustentabilidade, usar o lixo zero como discurso, né? Isso é importante, mas tem uma hora que a gente tem que virar a chave. Foi o que eu falei para um grande jornalista que tem aqui, Fábio Gadotti, né? Com esse edital, nós estamos virando a chave. Então, nós estamos deixando claro. O que a gente pagava para o aterro, nós vamos pagar para tratar orgânico de forma local. Então, é um gesto político dessa gestão municipal, demonstrando que nós vamos valorizar o orgânico aqui. E vocês viram que ele tem desdobramento, é agricultura urbana, já tem composto, cepilho, gera emprego, gera renda, distribui renda por toda a cidade. Porque os 12 milhões de orgânico que a gente manda para o aterro por ano, em potencial é R$1 milhão por mês na cidade, no bolso da população de Florianópolis, e o tributo também já vai ficando por aqui, porque a nota fiscal é de Florianópolis. Então gera uma cadeia de desenvolvimento local, porque não tenho nada contra, o aterro presta um bom serviço, mas é uma multinacional europeia, então pode ser que os 40 milhões daqui estejam indo para lá, paga o operacional aqui, e o resto vai, né? Então, é uma estratégia realmente alinhada com os ODS da ONU, e é por isso que a gente vem defendendo, né, com unhas e dentes, todo esse programa, né, para que a gente possa ter continuidade. Obrigado pela participação, né, pela oportunidade. Lucas, é um lindo trabalho esse. Eu trouxe, inclusive, você para essa apresentação, porque eu sou fã do trabalho que está acontecendo em Florianópolis. Eu vou para Florianópolis uma vez por ano e eu vejo isso de perto. Eu vi a reciclagem de vidro, e isso é muito importante para a segurança dos garis, além de estar aí reciclando. E se você me permite, também tem outras práticas que eu conheci sobre Florianópolis e eu queria compartilhar. Tudo bem? Vou compartilhar aqui. Bom, a primeira prática que eu gostei muito foi do programa de oficina de compostagem. E aí, além da pessoa participar da oficina, ela ganha um kit de compostagem no final da oficina. Achei bem bacana isso. Será que ele caiu de novo? Não, acho que não. Eu tô aqui. Eu tirei minha câmera porque tá dando um lag aqui, tá ficando devagar, eu só tirei a câmera e melhorou já. Okay. O áudio de vocês. Aí tem a coleta verde, que foi falada aqui na apresentação, de vidro. Também a questão de... em Florianópolis tem um restaurante que é certificado lixo zero. E esse restaurante, além de seguir as diretrizes do Instituto de Lixo Zero Brasil, que o Egídio é embaixador, é uma ONG, esse restaurante, ele também faz a logística reversa. Então, assim, um cliente, ele leva uma embalagem e se ele voltar com a embalagem, ele ganha um desconto. Eu achei bem bacana. E esse restaurante tem um ponto de coleta comunitário de orgânico também, onde ele faz a compostagem por você. Achei bem bacana isso também dentro da comunidade. Então, esses pontos, assim, além de outras coisas que eu vi, a prefeitura aproveitando flores que iam ser jogadas fora para a plantação dentro da cidade, flores que vinham de floriculturas, e revitalização também de áreas que antigamente eram lixões, né? E isso que a maior dificuldade, talvez aqui em Itapetininga, seja a conscientização das pessoas e não descartarem o lixo de forma incorreta, diante de ecopontos que a gente tem por aí, entre outras soluções, né? Então, é legal, assim, a gente compartilhar esse tipo de ações e soluções. Aqui, no meu bairro, eu sempre estou fiscalizando parte de limpeza, comunicando os órgãos responsáveis. Na frente da minha casa, eu mesmo limpo o canteiro central. Quando vou andar de bicicleta, eu levo uma sacolinha, então se eu pegar algum reciclado, eu trago e junto com o meu, e para poder entregar à catadora. Então, assim, mas são ações ainda muito pequenas. Precisaríamos ampliar
essa conscientização e essas ações de responsabilidade em cima do lixo. Mas bacana, Florianópolis está de parabéns, é um lindo trabalho que vocês estão fazendo e esperamos que a meta seja alcançada e que todo o dinheiro que hoje é orçado para o transporte e tratamento final do lixo seja, como foi falado aí, revertido para hortas urbanas e outras comunidades, de forma que volte através de uma economia circular, gerando renda e tributação também, gerando maior número de investidores e assim circular a economia. Bem bacana. Agora tem uma coisa que eu gostaria de perguntar, não sei se você pode me responder. A gente vê poucos órgãos divulgando essa prática, até porque é uma prática ainda não comum aqui no Brasil, mas muito usada lá fora. É a questão do triturador de alimentos. Eu gostaria de saber de você se existe um plano para o futuro de ter essa prática, ou se isso está fora de cogitação. Eu acho que ele... Agora foi, acho que você tinha saído. É que eu troquei aqui, botei no celular. Hoje existe triturador de pia, mas é muito particular, não tem nenhum... É que o triturador de pia joga na rede de esgoto, né? Uma prática que sobrecarrega a rede de esgoto para um parâmetro de projeto não definido. Ok? Então, nem em Santa Catarina, as estações de tratamento de esgoto, e eu falo com propriedade, porque já fui superintendente da região metropolitana também, da Companhia de Água e Esgoto. Então, aqui a gente não projeta as redes de esgoto para receber isso. Então, não vai ser uma estratégia, porque a infraestrutura já está instalada. Isso tem desdobramento na elevatória, no bombeamento, né, no transporte e na estação de tratamento de esgoto. Então, a gente tem buscado aqui, o orgânico vem da terra, volta para a terra, né? Essa é a estratégia de que o orgânico passe por um processo de recuperação dos seus nutrientes através da compostagem e devolução dos nutrientes através dos verdes, né? Dos alimentos verdes que a gente se alimenta em casa, das verduras, legumes, etc. e tal. Então, é essa nossa visão bem clara de recuperação, né? De recuperação. Quando a gente joga na rede de esgoto, é porque a gente já não vai mais recuperar. Tá, e aí? Lucas, eu gostaria de fazer uma pergunta. Não, só ia citar uma última coisa que eu acho bem legal lá de Florianópolis, da empresa de lixo, é que eles têm uma rede social onde eles orientam o cidadão, eles tiram todas as dúvidas ali, compartilham novidades e também, sobretudo, valorizam a equipe. Então, ali o Gari é valorizado, toda a equipe é muito valorizada e eu acho que tem que ser assim, porque o trabalho é feito de várias mãos e se você não estimular a equipe, você não avança, né? E só queria dar os parabéns pela rede social. A Adriana vai adorar. Egídio, por favor. Ótima a sua apresentação, muito enriquecedora. Eu tenho uma dúvida no envolvimento da prefeitura com as cooperativas, por exemplo. Uma vez que a Florianópolis está preocupado com a geração de renda, vocês trabalham também auxiliando os parceiros compradores dos recicláveis, trabalham na melhoria do preparo do material coletado para que ele alcance melhores valores? Eu vi que tem vidros, vocês incentivam as cooperativas também a trabalhar, a separar os vidros. Vocês atuam também na identificação de compradores para esses materiais ou isso fica sempre a cargo da cooperativa? Egídio, é uma colocação bem importante e eu vou colocar uma pitada de história para ficar claro, né, a preocupação da CONCAP. Foi a CONCAP que tirou os catadores da rua
e colocou dentro de um galpão da nossa propriedade, né? Então foi uma ação que foi executada pela Concap. Então os galpões hoje eles já estão abrigados, 3 deles, que foi o início da história, em prédios do Poder Público Municipal. Evidente que hoje a gente tem mais 4 licenciados, fomos nós que fizemos o processo de licenciamento, mas por iniciativa de outras pessoas nesse caminho, né? E aí a Concap, nesse grande acordo, e foi o Ministério Público que estava junto, para tirar o pessoal da rua, né? A gente ficou responsável pela coleta, e eles têm autonomia de gestão, tá? Ao longo de muitos anos eles têm autonomia de gestão. Mas a gente, além de discutir os orgânicos, a gente está numa linha muito forte para discutir a logística reversa. E aí vai entrar a Federação das Indústrias, todo um pessoal mais quente, vamos dizer assim, e vai vir uma regra, né? Uma regra através da regulamentação da 12.305, nada diferente do que a lei já previu. E aí os galpões de triagem, naturalmente vão ter que dar um avanço, sabe, Egídio? A gente sempre deixou muito livre, e se você for analisar, eu não tenho nem a relação de empregados ou associados desses galpões hoje, eles não sabem me dar, porque todo mês muda, tem um giro muito grande, e a gente tem dado essa autonomia como uma forma de respeito ao acordo inicial, lá de trás, né? Mas é evidente que a gente quer ajudar na cadeia da reciclagem, né, que envolve toda a cadeia da reciclagem, desde do cidadão que separa até a usina que recicla mesmo, né, que pega do aparista, que pega do galpão de triagem, que recebe da coleta seletiva. Então a gente precisa sim profissionalizar a cadeia da reciclagem, mas isso vai vir através de uma lei estadual aqui, e é o que a gente está articulando nesse momento, tá? Regulamentar a logística reversa e a cadeia da reciclagem, para não ficar um apoio pontual, como já acontece. Então, apoio pontual já acontece, está na hora de dar um avanço profissionalíssimo, né? Seguindo exemplos do que a Europa já fez, os Estados Unidos. Não vamos inventar moda nenhuma, vamos seguir a lei e copiar o que os outros já fizeram. Não tem estresse nenhum, é só copiar mesmo, falar assim, não é ideia minha, estou copiando, e aí as pessoas recebem até mais naturalmente, que não estão achando que política, né? Não, nós estamos copiando o trabalho, viemos fazer aqui. A política é outro assunto, né? Então, tá indo bem, sabe, Egídio? A gente está numa discussão bem avançada, enfim, queremos deixar nossas marcas também. Bacana, obrigado. Agora eu acho que o Egídio vai falar, podemos começar a falar da reciclagem. O Egídio, que é engenheiro e embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil, atua na região de Sorocaba e fez pós-graduação em gestão empresarial e também cidades inteligentes. Vamos falar agora sobre reciclagem, sobre esses novos hábitos de reutilizar, de recusar, muitas vezes, um canudinho, usando o nosso próprio copo, quando a gente sair para algum restaurante, por exemplo, de reduzir e, finalmente, reciclar e reutilizar e reintegrar, que são 5 R's. Na prática, funciona. Eu acho que é interessante começar a falar um pouco do lixo zero, que é a porta de onde eu entrei nesse mundo da reciclagem, da separação do lixo, do reutilizável e do orgânico, né? O Lucas deve conhecer o pessoal do Lixo Zero, que a sede do Brasil é em Florianópolis. O Rodrigo Sabatini deve ser parceiro de vocês, ou pelo menos algum projeto já devem ter feito juntos. E a história é um pouco um pensamento, né? Nasce com o Rodrigo vai para a Itália, encontra o pessoal do Zero Waste na Europa e traz um braço para o Brasil. E o pensamento que fez ele ir para esse ambiente, eu não sei se Santa Catarina é o maior produtor de copos descartáveis, mas eu sei que na região de Criciúma tem algumas que eu conheço. E para se fazer um copo descartável que vem de um material petroquímico,
Então, tem lá a exploração do petróleo, tem as suas divisões de compostos para cada utilização e sai dali um componente para o plástico. Esse plástico vai para a indústria, essa indústria processa a lâmina, o filme, vai para uma máquina de termoformagem, forma aquele copinho, recorta, gera também seus resíduos, vai para uma cadeia de vendas, você compra esse copo e toma água em 5 segundos e joga fora. Então, é uma cadeia cara, enorme, movimenta muita gente, você não usa mais do que 10 segundos para tomar um copo de água. Essa reflexão levou o Rodrigo a entrar nesse mundo e trazer o lixo zero para cá. Então, o lixo zero, eu acredito que não esteja errado, não é exatamente uma ONG, mas é uma organização, sociedade civil sem fins lucrativos, e o maior papel dela é aumentar, amealhar pessoas, novas consciências para o tratamento de resíduos ou do lixo, como disse o Lucas. Hoje, o Lixo Zero, que deve ter... O Instituto Lixo Zero Brasil deve ter 11 anos, eu acredito. Eu posso até consultar, mas acho que é isso. 2010, 10 anos. E já estamos em 100 cidades, né, em todos os estados do Brasil. A curva de crescimento ela é exponencial, ainda bem. Tem muita gente que gosta desse assunto, esse assunto é contagiante, e porque é fácil de entender que trabalhar a reciclagem, trabalhar o repensar, o reusar, isso faz o nosso ambiente melhor, né? Faz o planeta ser um ambiente melhor. Então, é fácil das pessoas engajarem nessa meta, né, que nós temos aí. Eu trabalho há 10 anos com reciclagem industrial. E meu último cliente, o que fez ele tomar uma decisão pela contratação, é um cliente de origem europeia, e lá eles têm o Zero Waste como meta. As indústrias trabalham nessa linha de zerar ou mitigar os resíduos não reaproveitáveis, né? O resíduo, até como conceito, é algo que você descarta que não tem continuidade, né? Não serve para mais ninguém. Então, isso é um resíduo. Enquanto ele puder cair numa outra cadeia da economia, ele não poderia nem ser chamado de resíduo, né? É algo que não serve mais para mim, mas pode servir para o outro. Então, aí que vem a economia circular também. Enfim, e o trabalho do Instituto Lixo Zero é trazer a realidade das pessoas, das casas, das lojas, dos restaurantes, da indústria, para um desvio do aterro acima de 90%. Então, essa é nosso engajamento. É para isso que a gente está à disposição para auxiliar empresas, lojas, restaurantes, qualquer gerador de resíduos, a trabalhar o desvio do aterro. E a pergunta sempre vem, mas isso é possível, né? É possível alcançar esse zero, ou mais de 90% desviado de aterro? Ele é possível, e se a gente fizer, cada um de nós, nas nossas casas, a separação do seco, do úmido, do orgânico, durante uma semana, para fazer uma amostragem bacana, você vai ver que, provavelmente, nós temos gerado por pessoa dentro dessa casa 1 quilo por dia, e dessa separação, como fez o Lucas, não buscou em nenhum livro, ele fez a gravimetria dentro da casa dele, da cidade dele, separou plástico, papel, tudo que há continuidade na economia,
separou os orgânicos, as cascas de tomate, as batatas, as cascas de cebola, todo aquele resíduo orgânico, e sobrou um pouquinho ali, que é o isopor manchado de sangue, o plástico filme stretch manchado de algum molho, que aquilo ninguém quer. Aquilo, por enquanto, é o não reciclável, não reutilizável, o verdadeiro resíduo. Então, 40%, de 40% a 50% nós temos de orgânico, 40% a 50% nós vamos encontrar de materiais recicláveis. Fica mesmo entre 0% e 10%, que é o material que não tem como dar continuidade nele. E como é que a gente faz, então? Nós ocupamos 90%, dos materiais tem 10%, a gente não chega a 100%, então não é possível. É possível porque esses 10% que a gente encontrou de não reutilizável está na nossa decisão de compra. Quando você pensa para comprar, você já tem que pensar como é que eu vou destinar esse. Lá na minha casa, a hora que for separar nos grupos de recicláveis de orgânico, onde é que vai entrar essa embalagem que ela já vem suja, ela já vem manchada, contaminada, ou ela vai ser difícil de eu dar continuidade. Eu recuso. Eu peço para o estabelecimento mudar a embalagem para uma outra embalagem que eu possa dar continuidade, fazer uma lavagem, né? Limpa um pouco de água e continuo. Né? Então, esses 10% a gente vai conseguir na decisão de compra. Então, é totalmente possível nós alcançarmos os 100% ou muito próximo dele. Né? Eu fiz nos últimos... Desculpa, então, só para... Eu tenho que contar, como fez o Lucas, um pouco da minha história, para a gente poder juntar os argumentos aí. Desse cliente que ele, na decisão de compra dos meus serviços, o meu serviço é separação de valores e de material que não interessa mais para essa empresa e dar continuidade para ele. Então, o meu objetivo é zerar o maior resíduo, o maior coproduto, que fica mais bonito numa indústria, chamar de coproduto, né? Esse tema é emblemático, dá muita conversa. Resíduo e coproduto. Vamos falar aqui hoje de resíduo. Então, esse é o nosso trabalho. E quando eu escuto zero waste dentro dessa empresa, eu começo a pesquisar, querer entender. Foi quando eu encontrei o Lixo Zero. Eu me inscrevi num curso de inspetor, de consultor, e depois eu fiz um curso de auditor, e eu comecei a entrar extra profissional. Eu não fiz isso para aumentar a minha renda, eu fiz para entender melhor esses processos, e comecei a visitar lojas. A dica, né, como fazer, a gente faz isso com o maior prazer, mas quando ele quer uma certificação, ele quer um selo, aí nós temos que fazer uma cobrança pelo trabalho, né? Tem a cobrança da consultoria, tem a cobrança da auditoria, que vai certificar aquele estabelecimento como um estabelecimento lixo zero na sua proporção de desvio de aterro. Esses serviços são cobrados, não é caro, eu acho que vale muito a pena. Mas a gente, enquanto não é desejo, não é hora de uma certificação, mas ela tem a consciência, a gente faz consultorias, temos materiais no YouTube, no próprio site do Lixo Zero, bastante abundante para dar norte para alcançar essas metas ambientais. Né? Eu também fiz, assim, acompanhei algumas cooperativas, e aí que eu até fiz um comentário com o Lucas, a dificuldade que a gente percebe em valorização dos materiais selecionados, separados. Eles têm, as cooperativas, elas têm
um desafio muito grande. E o poder público ele deveria estar um pouco mais próximo deles. Existe aí toda uma complexidade até política de como nasceram essas cooperativas, né? E por conta desse distanciamento, eu diria, pelo menos aqui em Sorocaba, há uma distância, vamos chamar aquela distância do mau hálito, né? Eles estão próximos, mas não tanto, né? Porque eles estão próximos a ponto de dar suporte, dar áreas, dar galpões para eles, sede galpões, sede logística de coleta, mas eles não entram além dessa cooperação, dessa ajuda, e fica toda a gestão para a cooperativa, que ela tem seus limites, né, de ações para negociar, para formar volumes mínimos, para que o reciclador mesmo, aquela indústria que vai tomar o produto e transformar e ressignificar o produto e utilizar aquilo como valor, ela tem intermediários nessas fases, porque a cooperativa, na maioria das vezes, principalmente em cidades menores, não é o caso de Sorocaba, mas Sorocaba também passa por esse problema. Mas em cidades menores, que são a maioria, é ainda mais esse problema é agravado, porque se não tiver um lote mínimo de um material que já está sem valor, para você pôr um caminhão e levar para algum centro de processamento, numa indústria, o frete mata o valor do produto, do material. Então, ele tem que ter lotes mínimos, compactados, para valer a pena fazer a transferência. A coleta, muitas vezes você separa, destina ao catador, que por sua vez leva na cooperativa, mas não parou ali, ela ainda processo, tem que fazer, né, um lote que tenha que ter. Ela é a primeira fase de revalorização do material, porque ela separa, eventualmente, aqui tem um pouquinho mais de gente, tira rótulo, separa por cor, eventualmente, de acordo com o tomador, como ele quer receber, como ele pode pagar melhor por isso. Então, ali é a primeira fase, mas ela tem que ter também lote mínimo. E para ela acumular uma quantidade de uma carga mínima, leva 40 dias, ela tem necessidade de dinheiro em 20. Então, tem uma questão financeira ali que faz com que ela abrevia o teu acúmulo, o teu lote mínimo, e repasse para o intermediário que ele, junto com outras cooperativas, ele que tem um capital, ele compra isso mais barato dessas cooperativas, formam lotes interessantes para a venda para o final, né, para o reciclador final. Então, essa cadeia de transferência de valores, ela deveria ser mais curta. E eu entendo que... Eu ainda não entendo, deixa eu começar a colocar o que eu não entendo, é a distância do público. Como é que a gestão pública deixa essa autonomia, que, por um lado, é importante que as cooperativas se autogerenciem, mas, por outro lado, elas sofrem por falta de capacidade de se formatar, às vezes, de um fluxo de caixa, ou seja, precisaria avançar um pouquinho mais, aproximar um pouquinho mais as cooperativas, para que elas realmente percebam o valor daquele trabalho, que não é um trabalho simples, nem pequeno, é um grande trabalho que eles fazem, né? Um trabalho rápido. E que tem que dar a destinação correta, porque senão para no meio do processo e não soluciona. Sim, ela, numa cooperativa já tem lá, eu acho que deve estar na ordem de 15% de materiais que eles não conseguem fazer andar. Então, há rejeitos ali que então é onde tem que entrar outras disciplinas para auxiliá-los a dar seguimento daquele material. E vale a pena. O isopor, até pouco tempo, era rejeitado, ficava com acúmulo ou não aceitava mesmo.
não se coletava isopor. Tem uma empresa também, acho que é de Santa Catarina, esqueci agora, ela faz rodapés, aplica em acabamento, é um produto de alto valor agregado, e que reutiliza o isopor. Então, hoje, aqui em Sorocaba já faz essa parceria com eles. Não sei se é Santa Cruz, esqueci o nome, agora me fugiu. Mas essa empresa, ela recolhe o isopor. Então, recentemente, eles passaram a aceitar. Até pouco tempo, eles não aceitavam o isopor. O isopor era um produto que ficava por aí, né? Então, essas parcerias têm que ser fortalecidas. Elas têm que ser fortalecidas e como elas elas estão na ponta do sistema, que elas são marginalizadas naturalmente, né? Quando você fala do lixo, já pôs alguma coisa para fora, né? Já é coisa que não tem nada a ver mais com a tua vida. Então eles já estão distantes por isso. Então, nós precisaríamos, de alguma forma, me parece que a CONCAP conseguiu isso muito bem, ou está no caminho certo para isso, que é a aproximação e criar outros caminhos para essa reciclagem, principalmente melhor valorizados. A verdade, para uma cidade inteligente, é você, como a CONCAP vem fazendo, você pegar uma parte do orçamento destinado a transporte e tratamento deste lixo e colocar em ações que vão lá na frente reverter de forma positiva. E não somente... A inteligência vem exatamente aí. Ela dispõe de um recurso financeiro inicial e depois volta de outra forma esse recurso. Ou em economia de disposição final, ou em impostos de venda do produto, comercialização do produto. Então, é uma forma inteligente de gestão. Apoia financeiramente e pega de volta na sequência, né? Outros caminhos que existem, não tem nada a ver de governo, mas é um aplicativo que é o Cataqui. O Cataqui é um aplicativo interessante, e ele é quase o Uber do lixo. Então, o catador se inscreve e eu chamo quem está mais próximo e que tem afinidade de coleta com o produto que eu quero descartar. Porque, às vezes, eu tenho um sofá para descartar e não é todo mundo... Eu não posso pôr, a reciclagem não leva isso, o lixeiro não leva, ou eu chamo uma caçamba, e aí a caçamba é cara para eu colocar um sofá. Então, por isso, a gente vê muitos sofás em pontos viciados da cidade. Aqui do lado, né? Eu queria, por exemplo, aqui no bairro para ver se a gente encontra um catador, porque no meu bairro a gente está sem catadores. Eu divulguei, mas assim, é um trabalho que a gente também tem que ir atrás do catador e cadastrá-lo, não somente o contrário, procurá-lo, também incentivar o cadastro e o trabalho e valorizar, né? Porque falando ainda de cadastros, eu acho que teríamos que ir além disso. Se nós aqui em Sorocaba, e acredito que em toda a cidade se apresente dessa forma, se nós andarmos pela cidade, em todos os bairros, nós vamos encontrar uma garagem que alguém compra. Ou é um ferro velho, ou é uma garagem, que tem em todos os bairros. Então, o que acontece com esse material? Que o catador da carrocinha, ele vai, ele achou um cara que paga mais perto dele, ele deixa ali, porque a cooperativa não pode comprar. Ela tem esse impedimento. Ela tem um acordo com a prefeitura de separação do material por ela coletado, mas ela não pode pôr uma casinha de compra na porta da cooperativa e comprar das carrocinhas, dos catadores. Então, esse material dos catadores, eles vão para essas garagens compradoras ou os ferro-velhos que compram esses materiais. E o interessante é que esses materiais que não passaram pela cooperativa não são contabilizados nos índices de recuperação
de reciclado. O país hoje está estagnado em 3%. Esse é o número. Quanto o Brasil recupera de reciclado? 3%. Pode andar o Brasil inteiro. Esse é o número. E não é isso. Não se contabiliza aí essa coleta por esses intermediários. Não, porque é muito mais. Então, esses intermediários, até por segurança de bombeiro, de saneamento até, porque a cooperativa tem um procedimento do sujo, do limpo, e esses pontos, essas garagens, nem sempre tem isso. Então, temos envolvimentos de saneamento, de risco de incêndios, uma série de outras consequências do não controle. Então, nós tínhamos que alcançar isso, não para tributar ou dificultar ou inserir burocracia nesse processo, mas até para que a gente tenha um número mais real e que isso motive as pessoas a continuar o engajamento, porque esse número é histórico e nunca muda. Se eu passei a fazer a reciclagem hoje que eu não conhecia e não sabia da importância, ele continuou nos 3%. Eu não fiz diferença nenhuma nesse processo. E isso é importante mostrar e apresentar o crescimento das ações de Seleta. Sim. E a Semana do Lixo Zero, ela vai ocorrer agora, a próxima vai ser em outubro? Então, a Semana Lixo Zero, ela é uma semana que poderia ser para aqueles municípios que têm no calendário oficial da cidade, coincidente, que deveria ser, eu até sou partidário dessa ideia, para que a gente possa somar os esforços, né? Então, a prefeitura tem os esforços dela para esse movimento, e em Sorocaba, se eu não me engano, é março. Eu acho que não está, e deveria também estar, ou não sei. Até o Rodrigo Sabatini é muito a favor de que as coisas possam ser um pouco desorganizadas, né? Assim, cada um faz a Semana de Lixo Zero quando conseguir fazer. É importante que se faça. O ano passado, se eu não me engano, nós fizemos em Sorocaba em outubro, agosto, eu não me lembro. Aí depois eu vim descobrir, porque eu fui tentar, junto à prefeitura, que se oficializasse o dia ou a semana de Lixo Zero, e ela tem uma semana não é exatamente de Lixo Zero, mas ela faz uma ação da reciclagem, que eu acho que é março. Por conta da pandemia, as incertezas de ocupação de público e regras por conta da pandemia, quantos podem ocupar uma sala, nós tivemos um stand-by nessa organização, né? Nosso grupo de apoio, alguns me cobraram isso. Nós começamos atrás de auditórios no primeiro semestre, estávamos lá trabalhando reserva desde quando a pandemia põe abafa tudo isso por enquanto, então ainda nós não planejamos, mas a gente, assim que der uma clareada no lockdown, não é um lockdown, mas ainda estamos um pouco restritos, né? Para que a gente possa planejar isso de alguma forma. Mas faremos sim esse ano, uma semana de zero. A gente pode planejar, inclusive, incluindo as cidades aqui, Tapetininga, Lambari. Fazer algo um pouco mais abrangente, né? Fazendo até via online e até mesmo cada um compartilhando algumas ações dentro da cidade, em campo. Sim. Mesmo, e não só em auditório, e sim em campo, praticando alguma ação relacionada ao meio ambiente. Né? Eu acho que é bem legal nesse sentido. O nosso grupo, por favor, vamos trabalhar nisso. Outro que deu apoio. Obrigada, Egídio. Teodoro também está com a gente no grupo de apoio. Agora eu vou dar a palavra para o Teodoro, Tá bom. Analista de sistema e muito engajado também nessas ações de cidadania,
Hoje ele mora em Barueri e está sempre no grupo de apoio a Lixo Zero. E, além disso, o Teodoro ele é da família do Júlio Prestes de Albuquerque, que é aqui de Itapetininga, a família muito conhecida aqui na cidade, e de grande história aqui para os itapetininganos. Vamos falar de compostagem. Sim. Sim. A primeira coisa, eu podia pegar o gancho do Egídio, comentando que aqui em Barueri, o ano passado, por exemplo, fomos a Carapicuíba, que é a vizinha, e fizemos a Semana Lixo Zero lá, num parque em Carapicuíba. O ano anterior, Carapicuíba tinha vindo a Barueri. Então, isso também é uma coisa que, às vezes, motiva, né, os municípios vizinhos e divide os esforços, né, para que as pessoas participem, facilita as conferências e o tempo, né? Vou tentar colocar aqui uma apresentação rápida, porque acho que já quem não almoçou outra deve estar com ação fome. Que é bem interessante, pelo menos aqui na minha região, aos finais de semana percorrer parques. Tem parques aqui, tem alguns lugares que são de área livre, mas são públicos e de lazer, que não são oficializados, inclusive, mas que o pessoal muitas vezes joga lixo de forma irregular. Então, seria legal, assim como acontece na praia, Sim. Assim como acontece, só um minutinho, assim como acontece na praia, de você percorrer e dar uma educação, seria bacana também nesses lugares, como Semana do Lixo Zero. Exato, quer dizer, eu acho que essas metas, esse exemplo de Florianópolis é um desejo de consumo de todos nós, né? Poder chegar lá. Eu acho que todos estamos caminhando, mas às vezes é custoso, é demorado, né? Eu diria que há uns anos atrás, não sei se uma geração são 20 anos ou 25 anos, conforme o estudo do grupo social diferente, há uma geração atrás, há 20 anos atrás, pouco se falava disso. Há 2 gerações atrás, quer dizer, quando era moleque, há 40, 50 anos atrás, não se falava de compostagem, não se falava nada disso. Quer dizer, as coisas hoje em dia ficam mais fáceis porque todo mundo já ouviu falar, as crianças já ouviram falar, nas escolas se fala. Eu nunca tive aula sobre isso, né? Então, as coisas estão evoluindo, só que a gente tem mais pressa, né? É urgente, né? Começa a ficar um pouco insustentável não falar de sustentabilidade. Então, para ir no nosso tema de compostagem, rapidamente, né, passar para... Já estamos avançados na hora. Conceito, alguns tipos de compostagem e umas imagens. Nós sabemos o que é compostagem? Separar biodegradável de compostável. Biodegradável é o suficiente para degradar, desfazer, apodrecer uma coisa. Mas a gente quer mais do que isso. A gente quer produtos biodegradáveis que ofereçam benefícios à comunidade, ao solo, à alimentação. Assim, a compostagem é o processo biológico de decomposição que propicia um destino útil, devolvendo à terra os nutrientes que são necessários a ela e evitando o uso de fertilizantes sintéticos. Quer dizer, tem um aspecto positivo e um aspecto de evitar o negativo, né? Assim, a definição mais clássica, digamos, mais acadêmica, processo biológico de decomposição da matéria orgânica, restos de alimentos, de frutas e verduras, ou de cascas, folhas, podas de árvores, entre outros. Isso todos nós já sabemos, mas há uma geração atrás pouco se sabia, né? Pela ação de micro-organismos, resultando de um composto orgânico, que é um adubo natural, semelhante ao solo. Quanto maior a variedade de materiais existentes na compostagem, maior vai ser a variedade de benefícios que vamos trazer para o solo.
Aí entram os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? E na compostagem nós estamos especialmente no 11 e no 12, levando a cidades resilientes e sustentáveis e pensando num progresso também. Perdão, me enganei. Pensando também num progresso sustentável de cada uma das cidades. Vamos lá. Diferentes tipos de compostagem, folhagens, podas, galhos. Isso, por exemplo, é feito aqui no Parque Ecológico em Barueri. Nós temos a facilidade dos residenciais, que têm caminhões e recolhem nas casas, né? Ainda não temos uma prefeitura que recolha os galhos e as podas em todas as casas, como estão começando a fazer, ou já estão fazendo em Florianópolis, né? E tem lá um grande efeito de compostagem com galhos e podas. Eles utilizam no próprio parque ecológico e para as pessoas que se aproximam lá para pegar mudas ou frutíferas, né? Ou com alimentos orgânicos, centralizado em grandes volumes ou em menores comunidades. Nós vimos vários casos, o Egídio também trouxe no ano passado, na Semana Lixo Zero, comunidades que fazem essa compostagem e, inclusive, estavam começando a conseguir uma receita razoável na produção de adubos e de fertilizantes, né, naturais. E, por último, a compostagem caseira, que é com menos espaço, geralmente com minhocas, né? Esse ciclo da matéria orgânica, né? Os alimentos, as refeições, o resto dos alimentos, uma parte que vai para o lixo, resíduo que não dá para aproveitar, e o resto para uma composteira. Numa composteira com o ciclo de deterioração e de apodrecimento e de recuperação para adubo, em geral com minhocário, que apressa esse aproveitamento, o composto orgânico, que volta para a fertilização, e assim temos o ciclo da matéria. A composteira, que quase todos já sabemos e que às vezes nos preocupamos em ter em casa, é bastante simples, né? Aqui mesmo, várias pessoas, vizinhos, nós formamos um grupo pelo Zap, né? E temos trocado baldes que se encaixam e podem ser usados como composteira. São modelos, em geral, com 3 volumes, né? No primeiro, vamos colocando os resíduos orgânicos, depois, quando está cheio, trocamos pelo segundo e vamos recolhendo o chorume, que é o líquido que serve de fertilizante natural para os nossos jardins e hortas e frutíferos, né? Os itens recomendados, nesse sentido, coisas práticas, depois que a gente começa a fazer, a gente vê que não tem cheiro, não tem problemas de mosquitos ou inconvenientes, desde que a gente consiga usar adequadamente. O substrato seco é essencial nisso. As folhas, né, ou a serragem, para cobrir. A gente coloca o alimento e, em geral, eu fazia um montinho num canto, cobria com serragem ou com folhas secas e íamos preenchendo toda a caixa, né? E o chorume, que é muito forte, né, e tem que ser diluído, em geral, de 1 para 10. Então, se a gente recolhe, por exemplo, uma garrafinha de 600 ml, dá 6 litros de fertilizante natural e excelente para todas as plantas que queiramos usar. O que pode ser colocado na composteira? Muitos já sabemos, mas alguns não. Frutas, legumes, verduras, sementes, saquinhos de chá. Nos saquinhos de chá, agora, de um tempo para cá, tem alguns que são plásticos, esses não servem, né? Borra de café, que deve ser colocado pouco, né? Não devemos exagerar.
filtro de café, aquele papel, pode ser colocado, e casca de ovos. O que não deve entrar? Carnes, papéis e guardanapos com óleo, coisas engorduradas, né? Pimenta, alho, cebola, coisas cítricas que, em geral, são ácidas e podem prejudicar as minhocas, né? Limão? Limão, laranja, pode pôr, mas deveria pôr pouco. Eu prefiro não pôr. Então, assim, a gente preserva a vida das minhocas, né? Algumas imagens da feira de Barueri eu coloquei aqui porque nós tivemos um projeto, foi antes da pandemia, que ficou interrompido e estamos retomando, né? De incentivar a coleta de orgânicos nas feiras. Isso a gente vê todos os dias, em todas as feiras, né? Verduras, papel, jornal, cana, do caldo de cana, flores, plásticos, papelão, isopor. Isso é comum nos corredores das feiras, né? Embora alguns tenham boa vontade e queiram colocar uma caixinha para compostável e tal, em geral, as coisas acontecem assim, né? Nós temos plásticos, temos copos, coisas que se misturam e se perdem. Esses são os lixos que vão tudo para o lixo, e isso tudo vai sobrecarregar os aterros sanitários. De certa forma, algumas pessoas separam. E eu reparei aqui, e vamos chegar aqui adiante, num caso concreto, esse senhor da Kombi, ele vende verduras, ele tem um sítio, e ele guarda as folhas de verdura, e ele coleta as sobras de verdura, de folhagens e talos da feira. Eu conversando com ele, ele leva para o sítio dele e usa como adubo. Quer dizer, é uma gota no mundo, né? Uma feira de vários quarteirões, tem uma ou duas pessoas que ajudam a compostagem. Todos esses talos, que muitas pessoas, inclusive, fazem alimentos, né? Fazem caldos, fazem sopas, fazem... Em geral, acabam assim, ó, com plásticos, com copos, isopor, tudo indo para o lixo. E a gente olha assim, parece uma feira limpinha, e por trás tudo suja e sobrecarregando os lixos. Casos comunitários, na Lapa tem uma compostagem muito interessante, que a Anlurb em São Paulo é responsável pelos pátios de compostagem. Eu tenho muita vontade de visitar. Estava marcada uma visita antes da pandemia e ficou para depois. Tem uma composteira comunitária também na Vila Beija, em São Paulo, que é de folhas e galhos, eles pegam nas praças, né? Muito interessante também, vale a pena, é um outro mundo, né? E a compostagem em geral na cidade de São Paulo, você pode, procurando na internet, você acha várias relações. Estima-se que metade das 20 mil toneladas de lixo descartadas diariamente em São Paulo seja de resíduos orgânicos. É isso que falava o Egídio, né? Quase metade é lixo orgânico. Quase metade é lixo reciclável, né? Produtos recicláveis. Sobra esse 10% aí, que é a meta do lixo zero, né? Pátio de compostagem da Sé é uma outra cena interessante. Essa foto é um pouco antiga, mas é uma outra faceta, né, que a gente não está habituado. Não compartilhou aqui. Ah, não? Não. Opa. Vamos sair. Volto lá. Mas pode continuar, a gente está imaginando aqui. Não, eu terminava essa parte com as imagens, né? Pensando justamente aqui agora. Pronto. Cancelar. Pensando justamente nessas partes comunitárias. E, pelo adiantado da hora, acho que vamos respeitar as pessoas e ficar por aqui, né? Quer dizer, de qualquer forma, é importante que haja um retorno financeiro, né? A gente consegue empatar,
mas deveria ser mais do que isso. Para a prefeitura, supõe uma grande economia, quer dizer, tirar do aterro sanitário, nós estamos tirando não só por amor à arte, né, por amor ao planeta, mas estamos ganhando dinheiro. Então, esse dinheiro tem que retornar para reciclagem, tem que retornar para compostagem e fazer o que em Florianópolis já estão conseguindo fazer bem na nossa frente, né? Obrigado. Eu que agradeço os três são excepcionais, levando aí inspirações para outras cidades, outras comunidades. É um trabalho que é dia a dia, tem que ser, começar, como foi falado, sair do conceito, da teoria e ir para a prática, engajando pessoas também, não só o poder público. É um trabalho compartilhado entre cidadão e poder público, porque se você não separar, não fizer a sua parte, não vai chegar na ponta. Também pensar nessas parcerias, implementar das cooperativas, ser mais parceira para tentar resolver problemas que emperram no meio do caminho. E é isso, pensar, principalmente, a gente pensa em tanta coisa no nosso dia a dia, tantas tecnologias, revoluções, e o básico mesmo a gente acaba deixando de lado, que é o saneamento na questão do lixo, e pensar num futuro para gerações e até mesmo para fazer essa economia circular. E aí, com isso, gerar mais trabalho, mais renda e participação de todos aí. Eu agradeço, então, com muito entusiasmo nesse benchmark que fizemos hoje, o pessoal de Florianópolis, o engenheiro Lucas, a CONCAP, que me deu total abertura para acontecer esse benchmark. Agradeço muito a equipe da CONCAP, o Egídio, engenheiro Egídio, e espero que comece, que já começou, mas que aumente o seu trabalho aqui também na região de Itapetininga, e o Teodoro, que venha nos visitar também aqui em Itapetininga, sua família, e traga, a gente consiga aí fazer a Semana do Lixo Zero aqui também. Um abraço a todos, muito obrigada por essa tarde muito motivadora. Até mais. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Cláudia, vai estar disponível, né? Você vai deixar disponível os vídeos? Vou divulgar. Bom. Abração, tudo de bom. Tchau. E vamos em frente com a cidade inteligente. Tchau, Egídio.